A seguir na Tarde é Sua. Obrigada a assumir muito nova os negócios da família, Tânia Rodrigues aprendeu cedo a superar obstáculos. Uma mulher guerreira e empresária de sucesso para conhecer agora. Boa tarde a todos os nossos espectadores, boa tarde às minhas meninas também. Cá estamos nós então para mais uma emissão do nosso programa, onde vamos começar com o testemunho de uma mulher que tem feito o seu caminho com calma, com muitos, mas muitos desafios, mas sempre com o objetivo de fazer melhor e de ser bem-sucedida. E ela hoje está aqui para partilhar a sua história, a Tânia Rodrigues. Olá, Tânia, muito boa tarde. Já sei que gosta de ser tratada por ti, tá? Portanto, assim será, não quero que se sinta desconfortável. Mas vamos começar por falar da sua infância, porque é daquelas pessoas que pode falar da infância se calhar com um sorriso. Posso mesmo, Fátima. Considero ser uma sortuda. Fui uma criança muito feliz. Acima de tudo porque tive aquilo que eu considero o principal, muito amor. Fui muito amada pelos meus pais e acho que isso fez de mim muito daquilo que eu sou hoje. Ou seja, guarda memórias doces dos tempos da infância. Maravilhosas. Filha única? Sim. Filha única. Bom, a vida foi andando e o facto de ter em casa não só muito amor, mas também habituada pelo menos a ver um pai determinado, um pai empreendedor, que criava as suas empresas, que levava os seus negócios, isso de alguma forma também foi ficando aí a semente ou não? Eu creio que sim. Eu acho que é inevitável, porque, em primeiro lugar, o meu pai foi para mim, foi e é o meu ídolo. E, portanto, eu naturalmente, tudo aquilo que ele fazia, eu de alguma forma, já desde pequena, tentava seguir. Portanto, acredito que de uma forma muito inconsciente, sim, as coisas tenham ficado. Ou seja, as suas memórias do trabalho do seu pai foi sempre como um empresário? Sempre. Sempre com um homem? Sempre. E o que é que ele fazia? Trabalhava em que áreas, o seu Ramo pai? automóvel. No ramo? Sim, automóvel. E depois, mais tarde, também ligado ao ramo imobiliário. À medida que foi crescendo, o que é que ambicionava? O que é que ambicionava para si? Tirar algum curso? Trabalhar com o seu pai? O que é que pensava fazer da sua vida, Tita? Em primeiro lugar, Fátima, sim, tive a ambição de fazer o meu curso e de ser feliz. E cedo percebi que queria ser gestora de empresas. E lá está, creio que a influência que vinha do meu pai. E também cedo decidi fazê-lo, ou seja, eu iniciei a faculdade, o meu pai teimava muito que eu só começaria a trabalhar quando acabasse a faculdade. Tirou que curso? Gestão de empresas. Porque entendia que ele é que tinha que me dar o curso e que eu tinha que ter todas as condições para o fazer sem mais percursos. Eu entendi que devia de começar a trabalhar mais cedo e de facto comecei. Foi muito engraçado este percurso com ele, porque eu dava com ele já ao fim de eu estar a trabalhar 2 e 3 anos, ele a dizer aos amigos que quando a minha filha terminar o curso e começar a trabalhar... Como se ainda não trabalhasse. Tal e qual. Mas então começou a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar com ele, mas ele continuava a não querer encarar aquela situação, porque de facto para ele era importante que eu só começasse a trabalhar no final. Então quis ser trabalhador estudante, não porque precisasse, quis ser trabalhador estudante. Por opção. E acho que foi uma excelente opção, porque fez com que eu tirasse aquilo que verdadeiramente achava importante do curso. Ou seja, não foi um deitar fora de muita coisa que se calhar se não tivesse essa experiência profissional, teria deitado. E como é que era trabalhar com o pai? Uma coisa é trabalhar numa empresa de gente estranha, outra coisa é trabalhar com o pai ou com a mãe. Maravilhoso. Porque o amor que nós tínhamos um para o outro fez com que nós conseguíssemos separar perfeitamente as coisas e, portanto, o meu pai criou o lugar dele e, de alguma forma, deu-me o meu. E cada um tinha o seu. E como eu às vezes dizia a brincar, encontrávamos ao lanche no café. Mas as coisas assim funcionavam de facto muitíssimo bem. E foi para que área quando começou a trabalhar? Imobiliária. Para a área imobiliária. Bem, a vida foi andando, começou cedo também a sua vontade de criar a sua própria família. Sim. Certo? Certo. Isso aconteceu com que idade? Isso aconteceu com 23. 23 anos. Sim. Nessa altura já tinha casado, já era mãe? Casei nessa altura, fui mãe aos 24. Separei-me com o meu filho, tinha 1 ano, e portanto fiquei com ele com 1 ano, sozinha, pequenino. E como é que eu olhava para a vida nessa altura? 24 anos, curso terminado, provavelmente, já estava terminado, curso terminado, um filho pequenino para criar, um divórcio que não é uma situação simples. Como é que eu olhava para a vida nessa altura? Os primeiros desafios. Esses foram os primeiros grandes desafios da sua vida? Os primeiros desafios. Sobretudo para alguém que estava apenas habituado a ser feliz.
a ser muito amada. E então foi assim o primeiro grande tropeção da minha vida. E os meus maiores receios naquela altura eram o impacto que as minhas decisões poderiam vir a ter na vida do meu filho. Mas também, Fátima, rapidamente tive que perceber como superar esse caminho, porque ainda não estava reerguida desse assunto e o meu pai ficou doente poucos meses mais tarde. Uma situação que não era esperada, até porque ele era um homem novo nessa altura. Era. Ele tinha 55 anos. Novíssimo. E foi diagnosticado um cancro nos intestinos. No entanto, o meu pai era uma pessoa doente desde que eu me conheço, portanto, de há muitos anos. O meu pai tinha graves problemas respiratórios que, felizmente, vivia de alguma forma com eles, mas, para perceber, ele vivia com uma bilha de oxigênio ao lado da cama. Mas a força que ele tinha fazia com que poucas pessoas percebessem as dificuldades normais de quem tem problemas respiratórios, as dificuldades que vivem. Confesso-lhe que até eu, até determinada altura, não tinha grande noção das implicações que isso verdadeiramente tinha na vida dele. Foi com o meu crescimento, obviamente, que me apercebi, que comecei a ter noção dessas dificuldades. Quando lhe é diagnosticado o cancro nos intestinos, aquilo foi uma verdadeira bomba nas nossas vidas, porque fazia com que ele tinha que fazer uma cirurgia muito rápida, e aquela cirurgia era de altíssimo risco por isto, não é? Pelos problemas respiratórios que ele já tinha. E na altura ninguém acreditava que ele saísse do bloco. Foi um momento... Ninguém, nem a própria Tita? Eu queria acreditar. E agarrei-me sempre a uma certeza que não tinha, Fátima, se o posso dizer desta forma. Foram tempos muito duros. Se calhar verdadeiramente os tempos mais duros da minha vida. Porque não era diretamente comigo. Era com o meu pai, o meu tudo. O meu amigo, o meu pai, o meu sócio, realmente o meu tudo, o meu ídolo. E foram tempos verdadeiramente complicados, querer ajudar mais e não saber como. O facto do seu pai estar doente, não sei, mas isto no somar das situações que entretanto viveu, porque lá está, até uma determinada fase da vida parece que tudo correu muito bem. Nós lá fora falávamos as duas sobre os ciclos da vida, não é? Como se de repente tivesse entrado num ciclo onde pecinha após pecinha parece que estavam todas a cair, quase como se fosse um castelo de cartas, não é? Primeiro, o divórcio, é sempre uma coisa complicada, depois reerguer-se com um filho pequeno, depois o pai que fica doente, depois provavelmente o ter que agarrar as empresas porque o pai está doente. Porque era uma certeza para mim, Fátima, que se eu não o fizesse, ele não conseguia resistir. Porque o meu pai foi toda a vida um workaholic e eu tinha a certeza que ele, se saísse da cirurgia e, portanto, do hospital, a primeira coisa que ele pensava em fazer era ir trabalhar. E, portanto, eu tinha que lhe dar a segurança de que ele não precisava de ir trabalhar. Porque o barco estava bem orientado. E que ele podia pensar em se tratar. Agora, há pouco referiu-me, Tita, o facto de quando chega este diagnóstico de cancro do seu pai, pelos vistos o quadro era de tal forma grave e complicado que havia muitas dúvidas dele sobreviver à cirurgia, que precisava mesmo dela. Ou seja, não podia deixar de a fazer, mas também a fazer corria aqui riscos. Nessa altura... dava por si a pensar que podia estar-lhe a faltar aquele pilar da sua vida, porque o seu pai foi sempre muito estruturante para si. Deu por si a sentir, eu não sei se será a forma certa de dizer, como se de alguma forma ainda sentisse uma espécie de orfandade estando cá ainda o pai. Temeu isso? Não. Não. E devo-lhe isso a ele. Porque, Fátima, o meu pai, com todas as dificuldades de vida que passou, era uma pessoa com uma força brutal, extraordinária. Só podia Isso ser. Foi uma lição de vida gigante para mim. Eu vou-lhe dar um pequeníssimo exemplo do que foram 10 anos de vida, porque o meu pai esteve cá, graças a Deus, mais de 10 anos comigo. Depois do diagnóstico de cancro? Depois do diagnóstico. Contra todos os prognósticos médicos, não é? Completamente. Todos. E com vários internamentos, com algumas cirurgias, com muito precalço e muitas vezes a pensarmos é agora. Mas no meio de tudo isto, houve uma vez, uma bem marcante, em que o meu pai foi hospitalizado quase sem sinais vitais, no dia da festa de aniversário do meu filho, onde ele fazia 5 anos. E nesse dia ele entrou no hospital e teve que ser reanimado.
E foi mais uma daquelas vezes em que eu pensei, é hoje. E estive 3 horas cá fora à espera, que me pareceram 3 dias, quando, ao fim de 3 horas, o médico me vem chamar e me diz que eu podia ir vê-lo, e eu entro, olho para o meu pai dá-me um sorriso enorme e diz-me, vamos para casa, filha. E isto foi a forma como ele levou 10 anos. Foi o melhor que ele me deixou, foi este ensinamento de vida, esta força de querer viver e de não nos resignarmos a dificuldades. Foi assim que ele cá atravessou todas as dificuldades da doença. É que só pode efetivamente, porque senão, lá está, tendo em conta a situação de saúde dele, neste caso de falta dela, ninguém compreenderia como é que ele viveu 10 anos, não é? É porque realmente ele queria muito viver. Muito. O certo é que com esta reviravolta na saúde dele, a Tita assume uma responsabilidade cada vez maior dentro das empresas, e mesmo havendo áreas que não dominava, provavelmente como o ramo automóvel, que se calhar não sabia grande coisa, teve que agarrar com pulso. Como é que isso foi para si? Foi um desafio. Eu não sabia o que era um automóvel. Ainda por cima, ainda por cima uma mulher, porque é uma área onde a maior parte das mulheres não estão familiarizadas. Valha-me Deus, aprendemos tudo, não é? Ainda hoje naquela altura Era mais. Era francamente uma área de homens. Foi um desafio, mas foi um desafio que de alguma forma se tornou fácil, porque eu só tinha um foco, e o foco era, eu preciso de fazer isto correr bem. Porque se isto correr bem, eu sei que o meu pai fica em casa a cuidar dele. Se isto não correr bem... ele vai querer vir para aqui. Tal e qual. E isso deu-lhe as forças que não sabia ter e a destreza que provavelmente desconhecia em si. Tal e qual. Que não sabia onde estavam. E que todos os dias descobria mais um cantinho onde ela estava escondida. Uhum. E aos poucos foi conseguindo levar a empresa. Sim, sim. E o seu pai conseguindo ficar um bocadinho mais resguardado. Sim. Isto durante 10 anos? 10 anos. Durante 10 anos. Bom, e ao fim de 10 anos, numa situação em que aí já ninguém esperava que acontecesse, foi quando realmente a saúde do seu pai pregou aqui uma partida. Ninguém esperava mesmo, porque ele tinha acabado de fazer os exames de acompanhamento de rotina 15 dias antes, e estava tudo controlado. De repente, de um momento para o outro, ele fez um volvo intestinal, seguido de uma septicémia, e deixou-nos em 48 horas. Foi seguramente o momento mais difícil da minha vida. E logo de seguida, porque são segundos, são minutos, vem um momento ainda mais difícil, que é como é que eu vou dizer isto ao meu filho. O seu filho tinha que idade? 11 anos. E tinha uma ligação fortíssima com o meu pai. Foi o momento mais difícil, seguramente, da minha vida. Posso lhe perguntar como é que se explica isso a um menino de 11 anos? Não se explica, Fátima. De alguma forma ele sabia, não é? Porque ele atravessou toda a doença do avô, e acredito que mesmo com os seus 11 anos ele estivesse sempre à espera que um dia esta notícia chegasse, mas nós nunca quisemos acreditar nela. E a verdade é que eu cheguei e disse, eu não tive com rodeios, eu cheguei e disse-lhe, o avô partiu, está a descansar. O meu filho gritou no meu colo durante 1 hora. Foi violento. Sim, é daquelas notícias que mais que se ensaia um discurso, para já acho que ele nunca sai como como se ensaiou. Não. E também as palavras não têm o poder de acalmar que nós gostaríamos que tivessem. Não têm, não. Portanto, é deixar sair. É. Felizmente, o meu filho parece que foi buscar algumas destas características do avô e conseguiu também ajudar-se ele e ajudar-me a mim a perceber que aquilo era um momento dele e que se ia reerguer. E rapidamente agarrou forças também para se reerguer e para ver a vida de uma forma positiva e ser feliz. Fantástico. Fantástico, porque eu acredito que sim, que ele foi buscar isso realmente também ao avô, não só, também obviamente à mãe, que tem as mesmas características, mas já ao avô seguramente, que eu diria que é a origem de tudo isto, não é? Agora, a partida do seu pai faz com que fique aí de uma forma efetiva um vazio na gestão dos negócios, porque há ali um lugar que deixa de estar preenchido. Por onde é que orientou a casa? Porque a Tita podia estar a chorar por dentro,
mas tinha responsabilidades que não lhe permitiam ficar em casa a fazer o seu luto tranquilamente e esperar que a dor acalmasse. Não dava. Não. Acima de tudo, Fátima, mais uma vez, tentando ir buscar forças onde eu rapidamente vi que elas poderiam estar. E onde eu as fui buscar foi no pensar que tinha que, de alguma forma, homenagear o meu pai por tudo aquilo que ele me deu ao longo da vida e que me deixou. E eu sabia que a última coisa que ele queria era que eu parasse, que eu caísse e queria que eu seguisse. E como eu tinha esta certeza, eu enterrei o meu pai de manhã e à tarde eu estava a trabalhar. Isto porque eu sabia que era aquilo que ele queria que eu fizesse. Portanto, durante muito tempo fez isso de forma automática, até Sim. perceber que isso era mesmo uma ajuda para si. Sim. Quase como se fosse, eu tenho que tomar este comprimido, automático, é mesmo isso. vou tomar este comprimido, dizem que me faz bem e um dia eu vou É perceber os seus efeitos. É isso mesmo. E acabou por ajudar. Na altura, sim. Na altura, sim. Então, se me diz na altura, sim, depois quando é que as coisas se alteram? Na altura, sim, Fátima, porque hoje eu acredito que tudo isto tem um preço, não é? Eu também acho. E, Às vezes é enterrar a cabeça na areia e fazer de conta que não se sente. Agora não, agora empurramos para ali. sem dúvida. E de alguma forma hoje acredito fortemente que todo esse meu percurso trouxe depois algumas consequências mais tarde. Dizer-lhe só que o meu pai faleceu e algum tempo depois eu conheci o meu marido, o Ricardo. E quando eu conheci o meu marido, ele ajudou-me a perceber que eu tinha uma porta para abrir e para ver que lá fora estava o sol. E ele foi realmente o responsável por me fazer ver a luz do dia novamente. E as coisas começaram de alguma forma a apaziguar-se. Ele foi fundamental neste meu processo de calma, da calmia do meu coração e desta minha dor. É a minha cara metade. E com isto, um pouco mais tarde, nós decidimos juntar-nos, fazer a nossa vida e tudo naquela altura parecia perfeito. Parecia que finalmente, realmente a luz... Vou respirar. Vou respirar. Vou respirar, 10 anos de acompanhar a doença do meu pai, a dor desta perda, tudo. Ok, agora finalmente. Sem dúvida. Mas não foi assim? Não. Então. Um mês depois de nos juntarmos numa consulta de rotina, disseram-me, Tita, tem cancro da mama. Tinha que idade, Tita? 37 anos. 37 anos. Mas era uma mulher que fazia os seus exames de rotina? O que é que aconteceu? Fazia, até porque, e fazia-os anualmente, religiosamente, porque eu estava indicada pelo médico que seguia o meu pai para o fazer. Portanto, todo o problema que ele teve, ele entendia que eu devia de seguir a vigilância de alguns órgãos, porque, e um deles o peito, porque poderia vir a ter complicações. E, de facto, num desses exames, o diagnóstico surgiu. E, Fátima, quando nos dão um diagnóstico destes, a vida passa numa fração de segundos à nossa frente. E nessa vida que passa assim numa rapidez tremenda, pelo canto do olho, eu estou a olhar para o meu marido e estou a ver na cara dele uma dor que eu nunca lhe tinha visto. E lembro-me que a primeira coisa que eu pensei foi: eu tenho que ajudar a tirá-lo daquela dor, porque eu já estive ali. Eu sei o que é aquilo. Isto eu ainda não sei o que é, mas aquilo eu sei bem o que é. E logo de seguida vem: como é que tu vais dizer isto ao teu filho? Que tinha na altura o quê? 12? 13. 13. E à tua mãe? E então vem o meu pai. Pronto, e vem o meu pai com toda a sua força. E com toda a sua força, rapidamente eu percebi que eu tinha uma escolha perante aquilo. E tinha que fazer essa escolha. E a escolha era, para mim, entre viver a vida ou viver a doença. Ou desistir. Ou desistir. E só pensei mais uma vez, se eu quero homenagear o meu pai, eu tenho que viver a vida. E é vivendo a vida que eu vou ajudar toda a minha família a perceber que isto vai ser só mais um capítulo. E que isto não é o fim. Isto será o princípio de um novo capítulo das nossas vidas. E com isto, fui arranjar forças para
perceber que esse novo capítulo tinha que ser bem escrito e escrito por mim. E tinha que ser escrito de forma a que eu eliminasse tudo aquilo que estava menos bem no capítulo anterior e que agora melhorasse. Como por exemplo? Como, por exemplo, decidir fazer na vida aquilo que verdadeiramente me preenchia, me dava prazer, ter tempo para mim e para os meus. E isso era um capítulo novo que eu realmente queria escrever. Não queria andar atrás da vida, queria vivê-la. Queria. E mais uma vez, o meu marido foi fundamental nesse processo. Porque se não fosse a insistência dele, não sei se eu teria percebido que tinha que escrever este novo capítulo. O certo é que, perante o primeiro quadro, que era muito complexo, ou seja, tudo levava a crer que fosse um cancro com características terríveis, as soluções também eram... Enfim, nada ali existia que desse para acalmar, porque nem o diagnóstico inicial, nem as soluções que tinha que implementar para conseguir enfrentar o cancro, também tudo parecia muito complexo. Felizmente, depois o caminho acabou por mostrar que não era bem assim, obviamente que teve que enfrentar o cancro, mas não era tão complicado como inicialmente se desenhava. E eu gostava que a Tita nos dissesse o que é que foi isso então que fez de forma diferente a partir do momento que sabe que está doente. O que é que passou a concretizar? O que é que privilegiou quando disse eu quero viver? Fazer aquilo que verdadeiramente me dava prazer. E isso era o quê? E isto foi, Fátima, muito impulsionado mais uma vez pelo meu marido, e eu decidi lançar-me num negócio novo, um negócio que era um sonho de menina, mas que entretanto a vida não me tinha permitido concretizar e que eu decidi fazê-lo, e nasce desta forma Tita Models, e nasce numa data muito precisa, que foi a 7 de novembro de 2014, exatamente um ano após me ter sido diagnosticada a doença, porque nós entendemos que aquele dia era um dia para passar a ser comemorado e não um dia para ser marcado pela tristeza. E desde lá até hoje, esse dia verdadeiramente é um dia mesmo muito comemorado, onde nós fazemos, de facto, questão de olhar para ele, de o celebrar e de olhar para ele com... Mas o que é este Tita Models? Então, a Tita Models nasceu como sendo uma loja de roupa, mas com um objetivo muito concreto de rapidamente se transformar num espaço que levasse consultoria de imagem até o maior número possível de mulheres. E de levar esta consultoria de imagem para ajudar as mulheres a sentirem-se melhor com elas, sentirem-se bem, felizes com a sua imagem, olharem ao espelho e gostarem delas, amarem-se verdadeiramente. Eu acreditava que isto era uma coisa que fazia falta a muitas senhoras. E descobri, de facto, pelo meu caminho, que é aquilo que mais me realiza, porque quando eu ainda hoje vejo uma senhora assim do provador olhar-se ao espelho e dizer uau, eu sou bonita, aquilo para mim está o dia ganho. Está o dia ganho, está feito. E de facto isto foi aquilo que mais me preencheu e aquilo que me trouxe um capítulo melhor do que aquele que eu tive antes. Ou seja, a partir do momento em que se escolhe a si, em que escuta o seu coração relativamente àquilo que quer fazer, já não aquilo que é suposto fazer, porque tinha que conduzir os negócios do pai, porque tinha. Não. O que é que eu quero fazer, o que é que eu acho que a mim me faz feliz, quando se atreve a escolher-se, o que é que se passou na sua vida? Muita coisa boa. Muita coisa boa. Para já, em termos de saúde, muita coisa boa. Em termos de saúde, muita coisa boa, porque eu recuperei e é a minha crença, e foi a crença que eu escolhi guardar para mim porque acho que me faz bem, que é este caminho que tu traçaste e esta forma que decidiste viver trouxe-te a cura. Trouxe-te o estares bem hoje. Trouxe-te saúde. E, portanto, esta é uma crença que eu quero continuar a Faz-lhe muito bem, alimenta. Muito bem. Eu acho que sim. Depois faz-me muito bem ver também os sorrisos que eu tenho em casa. Fazem-me muito bem. E faz-me muito bem ter tempo para todos os meus. Isso faz-me um bem enorme. E, acima de tudo, dentro disto do trabalho, Fátima, de facto, eu percebi, fui ganhar uma coisa que eu nem sabia que existia, que era este prazer gigante de nós vermos a felicidade das outras pessoas. E isto levou-me a querer um pouco mais, e há cerca de 2 anos para cá eu tenho andado a estudar PNL. Programação Neurolinguística, para quem não sabe o que é. Exatamente. E na altura com o objetivo de melhorar ainda mais a minha vida, mas rapidamente percebi no percurso que aquilo ia ser um facilitador também para melhorar a vida de outras pessoas. E de facto tem estado a ser. E com isso eu descobri um grupo extraordinário
de pessoas maravilhosas a quem eu lancei na altura um desafio que era mais uma coisa que eu queria fazer há alguns anos, desde que a doença me tinha sido diagnosticada, mas que achava que até então não estava psicologicamente preparada para isso, e a PNL trouxe-me essa preparação. Então lancei-lhes o desafio de criarmos um grupo de apoio a mulheres com cancro da mama. E essas pessoas extraordinárias não só aceitaram de imediato esse desafio, como hoje estão empenhadíssimas em fazer acontecer. E é um bebê que está a nascer agora. Nós vamos ter a nossa primeira reunião de grupo com mulheres que estão a atravessar este problema no próximo dia 13 de outubro. E tem nome? O grupo tem nome? O projeto tem nome? Melhor de Mim. Melhor de Mim. E aquilo que nós queremos é ajudar estas mulheres a dar cor à vida. A perceber que sim, a doença está lá, mas nós podemos vivê-la com menos peso. E vamos lá ver, um projeto desta natureza, criado por alguém que passou pela doença, tem naturalmente um impacto diferente. Porque não é alguém de fora que diz, eu imagino o que, mas a pessoa não passou por lá. Certo. O facto de Tita ter passado pela doença, saber, em termos físicos, psicológicos, emocionais, o que é que ela implica, faz com que estas mulheres sintam, imagino eu, muita empatia consigo. Acredito que sim, Fátima, acredito que sim. E aquilo que me fez desde cedo ter essa vontade foi o facto de eu perceber no percurso que fiz, não é? E pelos locais por onde passei, e por tantas mulheres que ia viver a doença tal como eu, que muitas delas não tiveram a felicidade que eu tive De ter apoio. de ter apoio. E de ter uma história que me tinha ensinado a ter força e a, com isso, perceber que eu podia ter uma escolha, mesmo com aquele diagnóstico tão negro. E foi isso que me deu esta vontade grande, que é, quero passar para o mundo que nós podemos ter essa força. Nós podemos fazer isto ser um pouco mais leve. É tão curioso porque estou a ouvi-la e estou a reviver o testemunho que já ouvi aqui de outras pessoas que em determinado momento da sua vida sentem necessidade de juntar o voluntariado, por exemplo, porque é quando vem o sorriso no rosto de alguém que a vida delas ganha outro sentido. E eu estou a ouvir a Tita e estou a ouvir essas pessoas que realmente a vida ficou diferente, a vida ganhou outro sentido, ganhou outra força, outra pujança, simplesmente porque eu, além daquilo que faço por mim, também faço alguma coisa pela felicidade dos outros. E eu acho que é um bocadinho o que se passa consigo. Não há prazer maior, Fátima. Não há prazer maior do que nós realmente constatarmos que conseguimos ajudar o outro a ter um sorriso. Isso é uma Tita, gratificação. gostei muito de a conhecer, de a receber aqui no programa. É realmente uma mulher com um trajeto sofrido, mas depois muito bonito por tudo o que construiu, por aquilo que viveu, e tenho a certeza que a vida lhe vai sorrir, tanto como a Tita a sorrir, que tem um sorriso tão bonito. Muito obrigada e muitas felicidades. Um grande aplauso.